Viver em 1935 significava enfrentar as consequências da Grande Depressão, que ainda assolava grande parte do mundo. Era uma era de dificuldades econômicas, desemprego em massa e incerteza quanto ao futuro. As famílias lutavam para sobreviver, buscando meios criativos de sustento e solidariedade comunitária. A vida cotidiana era moldada por uma atmosfera de simplicidade e resiliência. As ruas eram dominadas pelo ritmo tranquilo dos bondes e dos carros, enquanto as pessoas se deslocavam a pé pelas calçadas. A comunicação se dava principalmente através de cartas, jornais, telegramas e o rádio, que se tornava cada vez mais popular como uma fonte de entretenimento e informação. As notícias do mundo chegavam de forma mais lenta, mas ainda assim mantinham as pessoas conectadas e informadas sobre os eventos que moldavam o curso da história. A vida social girava em torno de encontros familiares e comunitários. As pessoas se reuniam em praças e cafés, compartilhando histórias, ideias e momentos de convívio. A cultura local florescia, com teatros, cinemas e casas de espetáculos, oferecendo entretenimento para as massas. Apesar dos desafios da época, havia também um senso de solidariedade e esperança. As comunidades se uniam em tempos difíceis, oferecendo apoio mútuo e buscando soluções coletivas para os problemas que enfrentavam. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem rumo ao ano de 1935. No dia 16 de junho, por decreto do Papa Pio XI, a igreja de Nossa Senhora da Penha foi agregada à Sacrossanta e Patriarcal Basílica de Santa Maria Maior de Roma. Agora vamos aos fatos que marcaram o Brasil e o mundo, nesse ano de 1935. Em 26 de fevereiro, sob a chefia de Hermann Göring, a ultramoderna Força Aérea da Alemanha, a Luftwaffe, é organizada secretamente, isto apesar da proibição imposta pelo Tratado de Versalhes, assinado na sequência da Primeira Guerra Mundial. No dia 16 de março, Hitler instituiu o serviço militar obrigatório na Alemanha, contrariando os acordos de paz no pós-Primeira Guerra Mundial e as determinações da Sociedade das Nações. No dia 2 de agosto, o rei Jorge V da Inglaterra dá o real consentimento britânico à lei do governo da Índia, cujo elemento central era a concessão de autonomia provincial ao país. No dia 15 de setembro, Hitler assinava pessoalmente 2 decretos, conhecidos como Leis de Nuremberg, que redefiniam a nacionalidade alemã. Um deles estabelecia que apenas podia ter a cidadania alemã quem fosse, entre aspas, nacionalidade alemã ou de sangue afim, fecha aspas. O outro definia que todos os judeus como não de sangue alemão. Agora vamos ao Brasil, onde esse ano de 1935 estava fervilhante. Os levantes de 1935, ocorridos em Natal, Recife e na capital, Rio de Janeiro, ficaram conhecidos na história brasileira pelo nome de Intentona Comunista. Intentona, que em português significa plano insensato ou intento de loucos, foi um termo encontrado pela cúpula militar para desqualificar o movimento terrorista armado encabeçado por Luiz Carlos Prestes. Prestes, capitão do Exército Brasileiro, havia sido um dos líderes do movimento tenentista dos anos 20. Muito embora os comunistas brasileiros estivessem intimamente envolvidos na eclosão dos levantes, o movimento iniciado em 23 de novembro de 35 não pode ser limitado à iniciativa daquele grupo. A Intentona foi resultado da combinação de fatores internos, como a polarização política e o descontentamento de alguns setores com o governo Getúlio Vargas, por exemplo, e com fatores externos, como a vinculação do Partido Comunista Brasileiro à Internacional Comunista, também conhecida pelo nome de Comintern. Em março de 1935, foi criada no Rio de Janeiro, até então capital da República, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, reunindo, além dos comunistas, socialistas, tenentes, intelectuais e católicos.
A fundação da ANL representou não apenas uma tentativa de contrapor-se à ação integralista brasileira, movimento de inspiração fascista formado em 1932, como também ajudou a reunir os setores de oposição ao governo Vargas. Apesar da sua formação heterogênea, a ANL logo passou a ser identificada com a figura de Prestes, principal líder da organização. Afinal, o Cavaleiro da Esperança, como o chamavam, participara do movimento tenentista, o que lhe garantiu algum apoio junto aos oficiais. Rompera com Vargas, o que os aproximava dos oposicionistas reunidos na ANL. Com os acontecimentos do fatídico mês de novembro, desencadeou-se uma intensa perseguição aos membros da ANL e aos comunistas particularmente. O governo Vargas, com apoio do Congresso Nacional, decretou estado de sítio em todo o país, o que lhe permitiu prender centenas de civis e militares acusados de ligação com a ANL e com o PCB, entre o final de 1935 e o início de 1936. Ao longo de 1936, outras medidas foram tomadas pelo governo brasileiro, como a criação da Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, encarregada de investigar os suspeitos de participação em movimentos ilegais, e o Tribunal de Segurança Nacional, responsável pelo julgamento dos envolvidos na intentona de 1935. Outro fato de destaque ocorreu no dia 22 de julho. O presidente Getúlio Vargas cria o programa de rádio Hora do Brasil, transmitido obrigatoriamente para todo o país. Em 1965, a Hora do Brasil teve seu nome alterado para a Voz do Brasil, sendo o programa de rádio mais antigo da história do Brasil e da América do Sul. Falando agora sobre futebol, no Rio de Janeiro, teve início a primeira edição do Torneio Aberto de Futebol do Rio de Janeiro, da Liga Carioca de Futebol, e reuniu 23 equipes, 13 delas da cidade do Rio de Janeiro, que então tinham status de Distrito Federal. A competição foi conquistada pelo Fluminense. O Campeonato da Liga Paulista de Futebol de 1935 foi a primeira edição desta competição esportiva, filiados à LPF, e é reconhecida como a 44ª edição do Campeonato Paulista de Futebol. O campeão desta competição foi o Santos, tendo como vice o Palestra Itália. Falando agora sobre os automóveis, nos anos 30, uma enorme inovação de engenharia conhecida como monocoque, ou chassi de casco único, tornou os carros mais leves, simples de produzir e estruturalmente mais sólidos. Ainda que contando com chassi, os conjuntos eram montados sobre as longarinas, e o conceito monobloco permitiu que tudo fosse montado dentro delas, baixando ligeiramente a altura dos veículos, que tiveram acesso facilitado, eliminando os estribos. Esta nova tecnologia também afetou o design dos novos modelos, uma vez que peças anteriormente isoladas do corpo principal, como paralamas, faróis e estribos, começaram a ser integrados à carroceria. Desta forma, os esquemas de cores externas de 2 tons caíram em desuso, por uma questão técnica, maior dificuldade de separar visualmente as peças. Em 1935, a GM e a Chrysler já tinham seus departamentos de estilo, então a Ford resolveu criar um que trabalhasse com os modelos Ford e Lincoln. Outras montadoras nos Estados Unidos contavam também com suas estruturas de estilo. Foi nesta época que também se iniciou uma grande diferenciação entre os carros produzidos nos Estados Unidos e na Europa. Por questões econômicas e físicas, os carros do velho mundo eram menores que seus pares yankees. Ainda assim, haviam os modelos de alto luxo, em que o tamanho ainda sobressaía. Nos Estados Unidos, a Grande Depressão afetou fortemente fabricantes de carros de luxo. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, por obséquio, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal!